Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos terminar agora a Semana da Saúde Espiritual e Física. Lembrando mais uma vez de agradecer ao nosso pastor Gideon Júnior, a pastora Loide, por ter confiado a mim essa semana de conhecimentos com relação à nossa saúde física e espiritual. Nossa saúde também, claro, mental também. Então, para fechar, nessa semana eu vou falar sobre a questão do sistema imunológico. O que é o sistema imunológico? É o sistema que protege o nosso organismo de doenças, inclusive da Covid-19. Então, o sistema imunológico é denominado também de sistema imune e corresponde ao processo que tem o objetivo de proteger nosso corpo contra agentes infecciosos. Assim, o sistema defende o organismo contra ações de agentes patogênicos como os fungos, as bactérias e os vírus. Ocorre assim a resposta imune. O sistema imunológico corresponde ao complexo voltado para defender o corpo contra agentes infecciosos e dessa maneira torná-lo saudável. Essa ação é denominada de resposta imune, que está dividida em imunidade inata e imunidade adaptativa. Vamos falar sobre a imunidade inata. Conhecida também como imunidade natural, diz respeito ao complexo de defesa que o indivíduo já possui desde o nascimento. Ele é considerado como a primeira linha de defesa do organismo e corresponde às barreiras químicas, físicas e biológicas. Por que muitas das vezes a gente escuta dos pais, dos avós, menino, deixa ele pegar na areia, deixa ele brincar na terra? É justamente para que ocorra esse fortalecimento dessa primeira barreira, dessa barreira natural que nós nascemos com ela e com o passar dos anos do nosso crescimento ela vai se fortalecendo. A imunidade inata refere-se às barreiras protetoras como as lágrimas, os tecidos do sistema respiratório, as plaquetas, o suor, as salivas, os cílios, o suco gástrico, o muco e as membranas. Elas também correspondem às células que desfazem micróbios como, por exemplo, os glóbulos brancos. A resposta imune natural, portanto, é capaz de evitar a ação de agentes patogênicos que podem produzir doenças infecciosas. Além disso, é um recurso que pode potencializar a resposta imune adaptativa. Resposta imune adaptativa, o que seria isso? Também conhecido como imunidade adquirida. Corresponde ao sistema de defesa que o organismo recebe após ter adquirido contato com o agente infeccioso. O indivíduo que foi infectado por um agente invasor geralmente é vacinado. O conteúdo da vacina corresponde às substâncias do agente patogênico causador da doença, ou seja, antígenos. Caso o organismo seja atacado de novo pelo micro-organismo, o organismo já estará imune. Ou seja, as vacinas, contra sarampo, rubéola, febre amarela, hepatite B, enfim, essas doenças, essas vacinas que fazem parte do nosso quadro de vacinação nacional, do programa de vacinação nacional. E aí, existem dois tipos de imunidade adquirida: a humoral e a celular. A humoral diz respeito a uma resposta de defesa que dominam os anticorpos, que são constituídos pelos linfócitos B. Os anticorpos são responsáveis pelo reconhecimento dos antígenos e por eliminá-los. Ou seja, os anticorpos são responsáveis por estar cuidando das nossas células. E aí, quando eles encontram qualquer tipo de corpo estranho, ele vai lá, batalha, luta e o destrói. A imunidade celular corresponde ao sistema defensivo que é mediado por células dos linfócitos T. Quando o agente infeccioso sobrevive no organismo e se propaga e os anticorpos não conseguem ter acesso, as células T entram em ação e os destrói. Ou seja, a gente pode falar e pensar que os linfócitos T é aquele agente mais forte do que os linfócitos B.
Quais são os órgãos do sistema imunológico? O sistema imunológico é composto por órgãos como o timo, baço, linfonodos, medula óssea, vasos linfáticos, dentre outros. Os órgãos do sistema imunológico estão divididos em duas classificações: órgãos imunitários primários e órgãos imunitários secundários. No primeiro ocorre a linfopoese, que diz respeito à constituição de linfócitos. No segundo, por sua vez, é gerada a resposta imune. Exemplos de órgãos imunitários primários: o timo. Esse órgão é uma glândula que está localizada no tórax, entre o pulmão e a frente do coração. O timo é um órgão que está comprometido com o processo de maturação dos linfócitos T. A medula óssea, órgão chamado também de tutano. Quem nunca ouviu falar do tutano? Diz respeito a um tecido gelatinoso que está localizado dentro dos ossos. Elas estão envolvidas com o processo de produção das células sanguíneas, como hemácias, plaquetas e leucócitos. Células-tronco, chamadas também de células-fonte. As células-tronco podem originar outras células e estão classificadas em dois grupos, que são as células-troncos embrionárias ou não embrionárias, adultas e induzidas. Exemplos de órgãos imunitários secundários: baço. Diz respeito a um órgão do sistema linfático que fica na região superior esquerda do abdômen. Ele é caracterizado por funcionar como filtro que identifica e remove os glóbulos vermelhos danificados para que os novos possam atuar. Linfonodos, denominado ainda como glândulos linfáticos, corresponde a pequenos órgãos formados por tecidos linfóides. Quais as células do sistema imunológico? O sistema imunológico é formado por células que atuam na defesa do organismo, como leucócitos, macrófagos e linfócitos. Células leucócitos. Os leucócitos são denominados também de glóbulos brancos. Os irmãos já devem ter ouvido falar sobre os glóbulos brancos. E são originados da medula óssea. Essas células atuam na defesa do organismo e são encontradas, por exemplo, nos tecidos conjuntivos, órgãos linfóides e na linfa. Eles atuam ainda como agentes que eliminam células mortas do organismo. Ou seja, eles trabalham, meus irmãos, como limpadores do nosso organismo. E aí, quando a gente continua, o tipo de célula macrófago. O macrófago corresponde ao tipo de célula que é originada dos monócitos. A função dela consiste em realizar a fagocitose, processo voltado para englobamento de células envelhecidas e danificadas. Envolve, meus irmãos, a célula que está perdendo a vida, digamos assim. Os linfócitos. Os linfócitos dizem respeito às células que fazem parte do sistema imunológico, denominadas também de glóbulos brancos. Eles são responsáveis pela defesa do organismo e atuam na destruição de agentes infecciosos. Existem dois principais tipos dessas células, que são os linfócitos T e os linfócitos B. Eu já comentei isso anteriormente. E o que seriam, dentro disso, as doenças autoimunes? Cada vez mais a ciência ela vai se desenvolvendo, a medicina vai se desenvolvendo, e a gente começa a escutar mais sobre isso. A doença autoimune corresponde a uma reação imune do corpo de caráter anormal. Portanto, é uma ação que se volta contra o próprio organismo. A medicina aponta várias doenças classificadas como autoimunes, como, por exemplo, doença celíaca, vitiligo, lúpus, doença de Crohn, diabetes do tipo 1, esclerose múltipla, dentre outros. A ciência ainda não explica quais são os fatores que levam o indivíduo a adquirir uma doença autoimune, mas acredita-se que condições externas tenham influência. Ou seja, o sistema imunológico ele age como uma barreira no nosso organismo contra as doenças. Então, meus irmãos, isso a gente, durante esse processo, nós vemos o agir de Deus, a perfeição de Deus nos detalhes com relação à proteção que Ele já colocou nos nossos organismos.
Então isso é muito interessante, meus irmãos, de estar constatando através desse áudio. E aí, junto com todo o que eu venho falando, vamos encerrar aqui com relação, falando dos benefícios do exercício físico para o sistema imunológico. Existem pesquisas que comprovam que o exercício aeróbico moderado protege contra a infecção. Muitos estudos sustentam o conceito de que as pessoas engajadas em séries regulares de exercício aeróbico moderada ficam menos resfriadas do que indivíduos sedentários, e as pessoas engajadas na prática de exercício de alta intensidade e de longa duração. Por exemplo, estudos epidemiológicos e randomizados relatam de modo consistente que o exercício regular resulta em uma redução de 18 a 67% do risco de doenças do trato respiratório superior. Está aqui o autor, o Gleason, 2007. De uma forma geral, parece que de 20 a 40 minutos de exercício de intensidade moderada, 40 a 60% do VO2 máximo, são adequados à promoção de um efeito benéfico sobre o sistema imune. Ou seja, ande, faça caminhada, faça uma atividade em academia com orientação. Então tudo isso traz o benefício, o fortalecimento do sistema imunológico. A explicação do motivo pela qual o exercício de intensidade moderada confere proteção contra doenças continua sendo um tópico de discussão, ainda mais agora, por causa da pandemia. Existem vários possíveis motivos para explicar por que o exercício diminui o risco de infecção. Primeiramente, cada série de exercício aeróbico moderado causa aumento nas concentrações sanguíneas de células natural killers, neutrófilos e anticorpos. Ou seja, ela aumenta os linfócitos T e os linfócitos B. Dessa forma, séries regulares de exercícios proporcionam um reforço positivo, tanto para o sistema imune inato, as células natural killers e os neutrófilos, quanto o sistema imune adquirido, os anticorpos. Outros fatores possivelmente também contribuem para o impacto positivo da prática rotineira de exercício sobre o risco diminuído de infecções. Por exemplo, as pessoas engajadas na prática de exercício regular também podem ser beneficiadas por uma sensação psicológica de bem-estar, intensificadas, ou seja, menos estresse emocional, bom estado nutricional e estilo de vida adequado. Por exemplo, um sono adequado. Cada um desses fatores está associado ao risco diminuído de infecção e, portanto, também podem representar uma conexão entre o exercício regular e o menor risco de doenças. Junto com isso também, uma alimentação. Isso de acordo, eu pesquisei em um site, uma nutricionista falando aqui de alguns exemplos de alimentos, de alguns compostos que encontramos na alimentação para um aumento, fortalecimento da nossa imunidade. A vitamina D, excelente aliado no sistema imunológico, ou seja, a exposição solar, óleos e peixes. Auxilia também na redução do risco de problemas respiratórios. Frutas cítricas, laranja, acerola, kiwi, tomate, além de brócolis, couve, pimentão vermelho, verde e vermelho, são ricos em vitamina C, antioxidante, que aumenta a resistência do organismo. Vegetais verdes escuros, como brócolis, couve, espinafre, são ricos em ácido fólico e auxiliam na defesa do organismo. E também pode ser encontrado no feijão, cogumelos e carne de fígado. Cogumelos como o shimeji e o shiitake. Existem vários tipos de cogumelos, meus irmãos, então esses dois é o que são os benéficos. Alimentos ricos em zinco, carne, cereais integrais, castanhas, sementes e leguminosas, como feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, são ricos em zinco, nutriente que combate resfriados, gripe e outras doenças do sistema imunológico. Oleaginosas, além de zinco, as nozes, castanhas, amêndoas são ricos em vitamina E. Ela é benéfica principalmente para os idosos, agindo no combate à diminuição da atividade imunológica por conta da idade. Alimentos fonte de ômega 3 estão presentes no azeite, no salmão e outros peixes. Fonte de oxidantes, como a caçã do Pará, os cogumelos, como o champignon, contém selênio, uma fonte forte
antioxidante que combate os radicais livres, melhorando a imunidade do corpo e acelerando a cicatrização do organismo. Gengibre, rico em vitamina C, B6 e com ação bactericida que ajuda a tratar inflamações da garganta e auxilia nas defesas do organismo. Frutas vermelhas possuem um composto chamado antocianina, que é um importante composto bioativo. O famoso alho, além de trazer um delicioso sabor, aos alimentos, para os mais diversos pratos, é rico em vitamina A, C e E. O alho é forte aliado no sistema imunológico. O abacate, fonte de ômega 9, que também é um forte aliado ao sistema imunológico, além de ser uma opção de consumo de gorduras boas. Estes são apenas alguns exemplos de nutrientes que ajudam a melhorar o sistema imunológico. Ainda há alguns fitoterápicos que podem acrescentar efeitos benéficos, mas importante, é claro, um acompanhamento profissional apropriado, ou seja, procure, tá, meus irmãos, uma nutricionista para receitar a melhor dieta e aquela que cabe no seu orçamento. Então, meus irmãos, junto com isso, a gente termina essa semana da saúde física e espiritual, lembrando que para cuidarmos do nosso corpo, devemos descansar, dormir bem, fazer atividade física e cuidar, claro, da nossa parte espiritual. Há vários estudos comprovando a ligação de pessoas que têm a parte espiritual bem forte, que exerce, que não fica só de enfeite. Aquela pessoa que lê a Bíblia, que professa, que ensina, traz todos os benefícios da saúde mental que é refletida no organismo, no corpo. Então, meus irmãos, eu quero deixar um forte abraço e que tenhamos um ano de 2022 cheio de bênção, de movimento, de saúde, de crescimento espiritual, de um cuidado maior com a nossa parte espiritual, em primeiro lugar, nossa parte física, nossa parte mental. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade, permitindo Deus.